Olá pessoal, beleza? Prof. Ali aqui na área. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a vacância, né? O que é isso, Ale? Esse assunto é muito importante. Deixa eu botar meu telefone no silencioso. Esse assunto é muito importante e tanto esse assunto como os próximos, tá? As videoaulas de estatuto elas estão bem resumidas, não vale muito a pena você assistir todas, porque todas são importantes. A gente vai provar aí nas questões da FGV. Então, da vacância, vamos lá. Vou falar o que é vacância. Tá, mas antes, ó, me siga no Instagram, vou deixar aqui o link não, o meu Instagram. Tá lembrando que isso aqui também é TikTok, é Kawaii, mas o Instagram é o mais importante para você me seguir lá e ficar vendo das novidades e ficar 100%. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Deixa eu puxar aqui minha mesinha aqui. Show. Vacância. O que é vacância? Vacância, pessoal, é quando o cargo fica vago, tá? Se de um lado eu tenho um provimento, ou seja, quando eu coloco alguém no cargo, do outro lado eu tenho a vacância, ou seja, quando o cargo fica vago. Tá, então, obviamente, você deve entender aí, você deve, né, pensar assim, quando o cargo fica vago, já sei, professor ali, quando o servidor ele é demitido, o cargo fica vago. Exatamente. A demissão é um caso de vacância. Então, a vacância do cargo vai decorrer sempre, ó, quando fica vago, tá? Quando fica vago. Show. A demissão e a exoneração. Ambos, o cargo fica vago e ambos, o servidor sai do seu cargo. É muito importante, pessoal, saber o seguinte: há uma diferença de demissão e exoneração. A primeira diferença é o seguinte: a demissão ela tem um caráter punitivo. O servidor fez besteira, ele vai ser punido por isso, por uma demissão. Já a exoneração também é a saída do servidor, mas não é punitivo, tá? Ele pode sair porque a administração pública vai exonerar ele, eu vou te explicar, né, como isso vai acontecer, ou também ele pedir para sair. Então, quando o servidor pede para sair, porque ele conseguiu algo melhor, porque ele passou no outro concurso, porque ele vai se mudar para outro lugar, ele pede exoneração e não pede demissão. Tá? O correto é pedir exoneração, porque a demissão é a saída do servidor como penalidade. Ele vai ser punido com a demissão. Tá bom? Fica tranquilo que eu vou explicar direitinho os demais casos. Vamos lá. Então, exoneração, saída do servidor, né? Ou ele pediu para sair, ou a prefeitura pediu para ele sair, mas não foi porque ele fez algo errado. Eu vou explicar como isso acontece. Demissão é a saída do servidor porque ele fez besteira, ele descumpriu os direitos, as proibições do servidor e por isso ele vai ser demitido. Lembrando que a demissão ela só pode ser feita pelo prefeito e tem que ter um processo administrativo disciplinar, que aqui, salvo engano, no estatuto chama de inquérito administrativo, tá? Já vou falar sobre isso. Readaptação definitiva. Isso aqui também é muito óbvio, né? Tá eu lá fazendo a minha vistoria lá nas obras, eu sou fiscal de obras, cai um negócio na minha perna, quebra minha perna e eu não posso mais trabalhar vistoriando obras. Então eu vou ser readaptado em um cargo melhor, em um cargo equivalente à minha deficiência ali. Então eu vou para trabalhar dentro da prefeitura, por exemplo. Então, perceba que eu saio do meu cargo de fiscal de obras e vou para outro cargo, vou ser readaptado em outro cargo. Pessoal, não ficou vago aqui? Ficou. Outra pessoa vai virar fiscal de obras. Tá entendendo? Então, a readaptação, ela tanto é uma forma de provimento quanto de vacância. Ocorrem os dois ao mesmo tempo. Quando eu saio de um, eu deixo o cargo vago, vacância. Quando eu estou indo para o outro cargo, onde eu vou poder trabalhar com a perna quebrada, por exemplo, há um provimento. Aposentadoria, isso é muito óbvio, né, galera? O cara se aposentou, o cargo vai ficar vago para outro. Posse em outro cargo efetivo inacumulável também, tá? É o caso que o servidor ele vai tomar posse em outro cargo e ele não pode acumular. Então ele fica meio que afastado, né? A não ser se ele pedir exoneração. Ele pode pedir, vou pedir exoneração porque eu não quero mais. Beleza. Mas ele pode ficar afastado lá para tomar posse daquele cargo, por exemplo, tá? E aí, se ele não passa no estágio probatório do outro cargo, ele pode voltar para o cargo dele. Se ele passar, ele vai ficar lá e aí acabou. E falecimento. Óbvio, né, galera? O servidor morreu, vai ficar vago o cargo dele. Show? Bem tranquilo. Agora, vamos por pormenores, né? Olha só que bacana. Exoneração. A exoneração, ou seja, a saída do servidor, hum,
do cargo efetivo ocorrerá a pedido, ou seja, ele pede para sair, o servidor pede para sair, do servidor, óbvio, né? Ou de ofício. O que é de ofício, pessoal? De ofício é um termo muito usado que significa pela administração, ou seja, pela prefeitura. Então, é óbvio, exoneração. Ou ele pede para sair, vou pedir para sair porque eu vou morar em outro lugar, não quero saber, não quero mais ser servidor. Show. Ou de ofício. O que acontece? A prefeitura, a administração pública, vai lá e exonera o servidor. Aí você deve estar pensando, mas qual caso isso vai acontecer? Olha aqui embaixo, ó. A exoneração de ofício, ou seja, pela administração, vou escrever de novo, dá-se-á quando não satisfeita as condições do estágio probatório. O que é estágio probatório, professor Leme? Estágio probatório são os 3 anos, tá? Você entrou no concurso, você tomou posse, já entrou em exercício, está trabalhando. Você vai ser avaliado durante 3 anos. Durante 3 anos, você tem que estar pioninho, né? Não pode ficar faltando muito. Tem que fazer todas as coisinhas lá. É claro, se você cometer alguma irregularidade, você vai ser demitido, óbvio. Mas você não cometeu nenhuma irregularidade. Só que você não cumpriu, começou a atrasar o serviço, tá? Óbvio que você não agrediu ninguém, você não fez nada que cause uma demissão, mas você começou a se atrasar, começou a sair mais cedo, tá entendendo? Você não trabalhou como tinha que trabalhar. E durante 3 anos você vai ser avaliado por isso, tá? Isso é o estágio probatório, são os 3 primeiros anos seus aí, trabalhando. E aí você não foi satisfeito, né? Vai ter uma comissão para julgar se você foi satisfeito ou não. Na vida real isso não acontece, mas deveria acontecer, tá? Que está previsto na lei, mas não acontece. Show. E aí, olha, professor Alê sempre chegou atrasado, ó, não cumpria com seus deveres, não fazia as coisas direito. Infelizmente, o professor Alê não passou no estágio probatório. E aí, o professor Alê será exonerado. Por que não é demitido? Porque eu não cometi nenhuma irregularidade. Eu não cometi algo errado. Eu simplesmente não trabalhei conforme eu deveria trabalhar. Tá bom? Show? Então, estágio probatório é isso. Então, eu vou ser exonerado. Não passou no estágio probatório, vai ser exonerado. Quando houver ocorrência do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 17, lá o parágrafo 2º diz o seguinte: reintegrado o servidor que ele vê ocupado o lugar, se não estava, será exonerado, tá? Isso aqui, pessoal, provavelmente não vai acontecer, mas eu posso dar um exemplo. Eu estou lá, né? Vamos lá, um cara foi demitido lá, ele já é estável, aí ele recorreu à justiça. Teve um processo administrativo, ele foi demitido. Aí ele recorreu à justiça. Eu não sou estável ainda. Mas me botaram no cargo do cara, tá? Então, o juiz lá decidiu que o cara voltar para o cargo, o cara não fez nada de errado. Aí o cara volta para o cargo, ou seja, o cara será reintegrado. Tá? Reintegrado o servidor que ele veio ocupar o lugar. E eu estou no lugar dele. Se eu não for estável, eu serei exonerado. Tá? É óbvio, pessoal, se eu sou concursado, dificilmente eu vou ser exonerado por isso. Tá? Então, só para ter essa noção. Então, ficar, mas será que eu sou concursado? Como é que eu vou ser exonerado? Não vai, você vai voltar para o seu cargo de origem, óbvio, né? Mas está escrito aqui que vai ser exonerado, tá bom? Então, levo. Se cair o que está escrito aqui, beleza. Isso aqui também aparece algumas vezes, assim, vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. Ou seja, eu serei reconduzido ao meu cargo de origem. Geralmente é assim que está escrito. Aqui, né, por um erro aqui, está aqui exonerado. Beleza? Então, para fins de prova, só vai ser exonerado nesses 2 casos. Ou você não passou no estágio probatório, ou você tá num cargo em que o cara foi reintegrado. E aí você está ocupando o cargo dele. E você não é estável. Beleza? Vamos para o próximo slide. Tem outro aqui, ó. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício. É aquele caso, é óbvio. É óbvio. O cara foi nomeado, assinou o termo de posse, ou seja, o cargo é dele, tá? E ele tem ali um prazo para entrar em exercício e ele não entrou. A gente já sabe qual é o prazo. A gente assistiu na aula passada, tá bom? Assista a aula em ordem, pessoal. E adquira os slides também, tá? Isso ajuda muito o canal, né? E vai te ajudar também, certamente. E aí, ele não entrou em exercício, o que acontece com ele? Ele será exonerado. Veja que não é uma punição, né? Senão seria demitido. Ele não vai ser punido, simplesmente ele não vai fazer parte da administração, vai ser exonerado. E quando observadas as situações previstas no inciso 3º e
4º, lá do artigo 25, ou seja, aquela avaliação periódica e despesa maior que é prevista em lei complementar. Vou ter um resumão aqui. Não entendi, professor. Isso aqui, isso aqui não acontece na vida real. Em certos tempos, pessoal, vai ter uma avaliação periódica. E se você não passar nessa avaliação, você será exonerado, mesmo sendo estável. É claro que vai te dar o direito de defesa, é claro que vai ter um processo administrativo para te demitir, mas você poderá, tá? Isso não vai acontecer na acontece na vida real, mas está dizendo que, segundo a lei, é o que está escrito aqui. E despesa maior, que prevista em lei complementar. Quando o orçamento está muito ruim. A prefeitura está devendo, não tem dinheiro, mas, né, é um caso absurdo. Também não vai acontecer, obviamente. E para demitir os servidores efetivos, concursados, vai ter que ter que fazer um monte de coisas antes para resolver a situação financeira do município, tá bom? Isso tudo previsto em lei, a lei de regularidade fiscal, né? Justamente traz essa observação para fim de prova, só que avaliação periódica de desempenho e despesa maior, tá bom? E, novamente, o que eu falei para vocês, ó, o artigo 28 diz o quê? Entende-se como demissão o quê? A dispensa do servidor estável ou em fase probatória, tanto faz, ou ele já é estável, já passou dos 3 anos, né? Ou ele está naquele período de 3 anos, no estágio probatório, em caráter punitivo, também é uma punição, tá? Por infração disciplinar ou crime funcional regulamentado apurado em processo administrativo ou judicial. Então, aqui, até na fase probatória, vai ter um processo administrativo também, então. Geralmente não tem. Geralmente, quando você está no estágio probatório, você não é estável ainda, não tem um processo administrativo que a gente aprende lá na frente, que é um processo mais robusto, vai te ouvir, tem testemunha. Geralmente é assim. Para os estáveis. Para quem não é estável, você tem o direito de defesa, mas mesmo assim você pode ser demitido. É claro que você pode recorrer à justiça sempre. E a justiça também pode demitir também, né? Beleza. Bom, a gente viu a exoneração dos servidores efetivos, ou seja, dos concursados. Mas eu tenho também a exoneração do ocupante de cargo em comissão, direção, chefia ou assessoramento. Pessoal, o cargo em comissão, ele é de direção, ele é de chefia, ele é de assessoramento. Certamente, você como concursado, você vai, seu chefe vai ser comissionado. O que é comissionado? É alguém que o prefeito escolhe para virar o seu chefe. É o secretário? Não, secretariado não é cargo comissionado. Secretários são cargos políticos, são cargos diferentes. Abaixo do secretário, são os chefes abaixo do secretário. Pode ser um servidor? Pode ser qualquer um, inclusive um servidor, tá? E aí é um cargo de chefe, escolhido pelo prefeito. O prefeito exonera a hora que ele quiser. Nomeia, exonera quem ele quiser, a hora que ele quiser, tá? Então, obviamente, aqui está escrito ad nutum, tá? Aqui está errado, pessoal. Aqui deveria ser de ofício ou ex ofício, tá? Vou botar de ofício também, tá certo. Como assim, professor? Tá errado isso aí? Tá. Escreveu errado aqui. O que é ad nutum? Ad nutum é um cargo comissionado. Ad nutum significa livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão, ele é ad nutum. O cargo efetivo não é ad nutum. Por que o cargo em comissão é ad nutum? Porque é um cargo ad nutum, é um cargo de livre nomeação e exoneração. O prefeito bota e tira quem ele quiser. Então não faz sentido. Aqui seria de ofício. De ofício é o quê? Pela administração. A prefeitura não quer mais o cara, exonera o cara. Ou a pedido, óbvio, né, galera? O cara pode pedir para sair. Ele é comissionado, ele é chefe, não quer mais ser chefe, vai pedir para sair. Pede para sair. Para fim de prova, ad nutum e a pedido do servidor. Tá? Você vai gravar ad nutum, apesar de estar errado, você tem que gravar isso aí porque está escrito aí. Beleza? Qualquer coisa volta um pouquinho. Vamos para a próxima. Os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo comissão, tá? Que aqui está separando, porque existe uma coisinha aqui, ó. Aqui é um cargo de chefia. Já aqui é uma função. Qual a diferença? Imagine um órgão público com 4 pessoinhas trabalhando lá, tá? E tem um cargo, existe esse cargo na lei. A lei está dizendo, olha lá, o órgão de fiscalização e postura. Tem 4 servidores, mais um servidor que é o chefe. Esse cargo existe. Então é um cargo em comissão. Porque é um cargo de chefe. Olha esse em cima aqui, ó. Esse em cima aqui, tá vendo? Em cima aqui.
Agora imagina o seguinte, pessoal, que tem um órgão, tá? E não tem chefe. E precisa de um chefe para ficar melhor a comunicação. E aí pega um servidor, né? E aí depende, tem lei que diz que tem que ser só servidor, e bota aqui em cima uma função de confiança. E aí, esse cargo não existe. Não existe um cargo de chefe naquele órgão. Mas existe uma função, tá? E aí, esse cara vai ser chefe, porque ele exerce uma função. Ele está ocupando um cargo. Ele está fazendo uma função de direção e chefia. Na prática, será a mesma coisa, tá? Mas tem algumas leis que dizem o seguinte, que a função de confiança, ela só pode ser exercida por servidores efetivos. Já o cargo comissionado pode ser qualquer um, né? Servidor efetivo ou qualquer outra pessoa estranha à administração pública. Então, esse pessoal aí, os chefes, eles terão substitutos indicados no regulamento, tá? No respectivo órgão que pertence ou, no caso de omissão, previamente designado por autoridade competente. Quer dizer o seguinte, precisa ter um substituto. Isso aqui já caiu em prova. Esse parágrafo segundo que a gente vai ver. Precisa ter um substituto. Por quê? Porque se o chefe não está, alguém tem que substituir ele. Show. O substituto vai assumir automaticamente o exercício do cargo nos casos de afastamento e impedimento regulamentares do titular. Se o chefe não está, alguém tem que ser substituído. Ou vai ter um regulamento para isso, uma leizinha dizendo como que vai ser, ou ali no dia a dia, ó, se eu vou sair, o professor ali vai ficar responsável por vocês aqui, ele é o mais velho, sei lá, com algum quesito, me botam lá para substituir o chefe, tá bom? Olha que bacana isso aqui, que já caiu em prova. Presta atenção, eu vou abrir a tela para você. No caso previsto no parágrafo anterior, ou seja, o chefe foi afastado, o substituto vai fazer jus à gratificação paga na proporção dos dias de substituição após 30 dias de efetivo exercício na função de direção ou chefia. Para aqui. Vamos supor que eu sou seu chefe. Vamos supor que eu me afaste. E você vai ser o meu substituto. Você que está assistindo aí. Pessoal, você só vai começar a ganhar como chefe após 30 dias. Isso significa, isso cai em prova, presta atenção, após 30 dias. Isso significa, se eu me afastei durante 15 dias, 20, 25, você não vai ganhar nada. Você vai ficar como chefe e não vai ganhar nada. Então, toma cuidado, tá? Show. Beleza. Então, após 30 dias, somente após. Ah, foi 30, 31, 32, 33, 34, 35, aí pode, aí você vai ganhar, tá? Antes não. Então vai ser paga na proporção dos dias de substituição após 30. Após 30 dias de efetivo exercício, tá bom? Show. Agora, tem uma situação que você vai ganhar independentemente se vai ser 30 dias ou 10 dias ou 5 dias, tá? É a situação aqui embaixo, olha. Salvo a hipótese de substituição motivada pelo gozo de férias regulamentares do titular do cargo, em que o substituto vai perceber proporcionalmente o valor do símbolo pelo período do respectivo afastamento. Ou seja, exceto se eu sou seu chefe, estou afastado por causa de férias. Ou porque eu peguei 30 dias, peguei de uma vez só, ou pode dividir as férias também, né? Não sei se vocês sabem, mas pode dividir, 15, 15, por exemplo. Aí eu peguei 15 dias de férias. Você vai ficar sendo meu substituto e você vai ganhar o relativo ao meu dia de afastamento por causa de férias, tá bom? Então, se for férias, você vai ganhar já a partir do tempo que aí, do tempo aí que eu ficar afastado, certo? For férias. Se não for, só depois de 30 dias. Gravou? Isso caiu em prova. Eu trouxe prova sobre isso aqui. Vamos lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Novamente, o que está na lei orgânica está aqui. Então, já vou passar só o olho aqui, ó. Ou seja, você não pode acumular cargo, exceto se houver compatibilidade de horário. Se tiver compatibilidade de horário, você pode ter 2 cargos de professor. Esse cargo pode ser na mesma prefeitura ou não, prefeitura diferente, tanto faz. Você pode ter um cargo de professor efetivo, concursado, e outro técnico ou científico, tá? Também. Lembrando que aqui é técnico específico, tá? Na área de educação, cientista também. E 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Todos os profissionais de saúde, eles praticamente podem acumular. Então, ele pode ter 2 cargos, ele pode passar no concurso, passar no outro e trabalhar nos 2. Lembrando que para isso acontecer, tem que ter compatibilidade de horários. Beleza, né? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, além dos slides que você vai poder adquirir, né, para te ajudar, obviamente,
Você pode adquirir também as 200 questões. Para você que gosta de questões, na verdade são mais de 200 questões, tá? São questões, volta aqui, são questões. Aqui dá 100, mas são 200. Vou deixar o link tudo na descrição do vídeo e nos comentários. São 90 questões, né, de lei orgânica, 60 de estatuto do servidor. Essas questões são autorais, somam aqui 150 questões autorais. Além disso, nós temos 50 questões da FGV. Não são as 50 questões que a gente vai trabalhar, são outras, tá? São 25 de lei orgânica, mais 25 de estatuto do servidor de Macaé, todas elas adaptadas, obviamente. Lembrando que todas as questões são corrigidas em vídeo. Então, vamos lá, corrigindo questão por questão, até 200, na verdade, um pouquinho mais. E também tem o PDF das questões para download. Você pode baixar o slide, né? Slide ali de PDF, ou o simuladão aí, sem comentário, sem nada, para você testar. Ou seja, ou você baixa o PDF comentado, ou sem comentário, para você praticar. Beleza? Então adquira que vale muito a pena. Ó, te vejo no próximo bloco. Me siga nas redes sociais e no Instagram. E vamos pro próximo vídeo. Esse vídeo é importante, o próximo é demais. Te aguardo lá. Tchau, tchau.